Todos estão com a apostila? Abra a sua apostila, por favor, a unção. Gostaria de enfatizar alguns detalhes sobre a nossa escola. O Instituto Bíblico funciona por módulos. É possível que esse módulo nós venhamos repetir o ano que vem, ou já tínhamos dado um tempo atrás, de forma que a maioria aqui é novato, e vamos aproveitar bem essa matéria. Amém, queridos? Compreendendo Cristo e a sua unção é algo sobrenatural, porque vai nos tornar sensíveis no conhecimento de quem Deus é, revelado em Cristo. Amém, queridos? Porque você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer o Espírito Santo, mas Cristo, Jesus Cristo também é uma pessoa que devemos conhecer na sua singularidade, na sua personalidade. Então é muito importante nós conhecermos a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus. Nós não vamos falar do Espírito Santo, nem tampouco vamos falar das características da pessoa de Deus. Nós vamos falar especificamente da compreensão de quem é o Cristo, não só de quem Ele é, mas a sua manifestação, ou as suas manifestações, como esse Cristo manifesta-se, como Ele opera, como Ele age no decorrer da história. Onde é que Ele esteve? Só apareceu há 2000 anos atrás. Você já pensou nisso? Onde é que Jesus estava escondido? Só apareceu há 2000 anos. Não é verdade? Então a gente vai, dentro desse contexto, a gente vai procurar trazer um pouco de revelação e de entendimento. Um pouco, por quê? Porque eu só sei um pouco, amém, queridos? Um pouco que eu sei, eu vou tentar compartilhar com os irmãos. Aqui seria bom que tivesse, sei lá, doutores PhD em divindade, mas nós não temos. Então a gente vai correndo aqui na nossa simplicidade, nossa maneira de ensinar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo é que vai nos ajudar a entender a palavra, amém, queridos? E aquilo que nós temos recebido, eu vou compartilhar com vocês. Que para isso fomos chamados, para isso estamos aqui. E essa é a vontade de Deus. Então você vai escutar bonitinho a palavra. Se você olhar aqui, você vai observar que tem uma folha que vai ter um local que de anotações. Sim ou não? Ok. Então você vai coçar a sua língua para você fazer uma perguntinha, não vai? Às vezes não dá aquela vontade de você perguntar, aquela coceira, pastor. Aí você não vai, você vai engolir a coceira. Não vai perguntar. Você vai notar. Aí no intervalo, eu cheguei aqui hoje, querido, às 18 horas e 20 minutos. Um pouquinho depois chegou o Fernando, botou o carro ali e saiu, não foi, Fernando? E eu chego bem cedo, faço aquele cafezinho, fico aqui aguardando os irmãos vão chegando, nós vamos nos abraçando, tendo comunhão. No intervalo de 15 minutos, eu estou aqui também para conversar com os irmãos. E depois das 9h40, 10 horas que encerra, eu tenho aqui até 2 da madrugada para ficar com os irmãos, para a gente bater papo, conversar, trocar ideias. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer tranquilamente, irmão, não sei, mas eu prometo que vou estudar sobre isso, ou então eu vou procurar alguém que possa trazer essa resposta. Enfim, nós vamos estar aqui para cooperar com os irmãos. Mas pastor, que ignorância é essa? O senhor é muito bravo. Não é essa a questão. Quem já foi em escola bíblica dominical aqui? Escola dominical. Estou falando em espanhol. Quem já foi a uma escola dominical? Vocês estão lembrados como era? Escola dominical é o seguinte: são 45 minutos de aula, né? O professor ensina 5 minutos e o resto é debate. Aí todo mundo sai de lá sem entender nada e o professor fez de conta que ensinou. Quem está entendendo? Então a gente evita esse tipo de coisa aqui, porque se a gente for debater, aí, meu irmão, a gente vai virar uma escola dominical. E aqui é uma coisa, é um intensivão. Nós temos pouco tempo, de 7h30 até as 10 da noite. Então a gente vai correr com o ensino. E as perguntinhas que podem muitas vezes questionar a tua mente, não jogue fora. Pelo amor de Deus, eu digo a você, escreva. Tem esse espaçozinho aqui. O pastor falou que Jesus... Meu Deus, como é que o pastor diz um negócio desse? Escreva. Pastor, o senhor disse isso aqui. Eu digo, deixa eu ver se eu disse. Se eu disse, a gente vai conversar sobre isso. Quem está entendendo? De forma que vai ficar gostoso, vai ficar dinâmico. Não vamos perder tempo. E a gente vai correndo aqui. Às vezes a gente vai numa unção de ministração. Aí às vezes a gente para responder outra coisa, quebra aquele negócio todinho. Aí a gente vai ter que começar de novo. E eu que sou leso. Eu sou leso, irmão. Aí quando eu paro para perguntar, eu esqueço o que eu estava dizendo. Não é não, Paulinha? Paulinha fica me ajudando ali, dizendo as coisas, soprando. Porque eu esqueço completamente. Então vamos correr.
nessa unção, vamos correr nesse sino, e a gente vai estar no meio do intervalo, e no finalzinho, a gente vai estar aqui para responder. Ok, Raquel? Raquel está pela primeira vez juntamente com o Fernando, a esposa e Lili. Mais alguém chegou no primeiro dia de aula? Não. Ok. Então, basicamente, essas são as observações que fazemos para o início das aulas. Possivelmente, nós estamos em junho, o mês de julho, nós tenhamos um pequeno intervalo de férias. Não acontece férias da escola, né? Faculdade, escola toda. Possivelmente a gente dê pelo menos umas 2 semanas de julho também. Vamos ver. Se não, deixa, vai tirar direto. Feito cantiga de grilo. Tá certo, queridos? O que é a unção? Compreendendo Cristo. Lá em Isaías capítulo 10, versículo 27, basicamente na parte B, traz uma explicação básica a partir do Velho Testamento. Nós precisamos entender, irmãos, o que é unção no Velho e o que é unção no Novo. Tudo que existe na palavra, nós precisamos ter compreensão daquele tema, daquela pessoa, daquela relação no Velho e no Novo Testamento. Coisas que estão no Velho Testamento que são primordiais, são essenciais, são importantes, mas que caducou, já não tem efeito na nova aliança. Quem está entendendo, queridos? Coisas, por quê? Porque a velha aliança, o Velho Testamento, quando eu falo velha aliança, eu estou falando de Velho Testamento, é de Gênesis até Malaquias. Malaquias é um profeta menor, amém, queridos? Então, de Gênesis até Malaquias, chama-se Velho Testamento. Então, de Gênesis até Malaquias, são sombras das coisas futuras. De Gênesis até Malaquias, são uma alegoria, é uma parabólica que aponta para Cristo Jesus, que aponta para a revelação de Deus em Cristo Jesus. Então você observa, irmãos, lá no Velho Testamento, em todo canto, você vê as profecias que sempre está apontando para o novo, porque a realidade está em Cristo. Diga comigo, a realidade é hoje. Diga, eu vivo o Novo Testamento. Então, o conselho que eu dou básico, em vez de você gastar horas e horas lendo o Velho Testamento, gaste horas e horas meditando no Novo. Amém? Uma pessoa ligou para mim um dia e disse: pastor, eu estou lendo Números. Eu digo: você é doido, meu filho? Aí depois eu brinquei e disse: não, meu filho, é para ler, não tem problema não. Mas você já leu o Novo Testamento? Não, pastor, porque é por isso que eu estou tão complicado. Até uma pessoa, amiga nossa, né, irmã? Foi sobrinho, né? Foi sobrinho. Sobrinho ligou para mim: pastor, que negócio é esse? Eu digo: meu filho, faz o seguinte, olho por olho, dente por dente, lei lex talionis, aquela coisa toda, né? Que advogado sabe ali, né? Muitas coisas que lemos em Levítico são leis morais, leis cerimoniais, e a gente fica aquela coisa toda. Eu digo: faz o seguinte, meu filho, leia, mas faz o seguinte, vá para o Novo, leia Mateus, Marcos, Lucas. Quando você estiver bêbado, embriagado disso, quando você estiver conhecendo o novo, conhecer a pessoa de Cristo Jesus, aí você vai lá ler no Levítico, você vê. Quem está entendendo, queridos? Eu não estou dizendo que você não vai ler o Velho Testamento, você tem que ler o Velho Testamento. Aliás, está na Bíblia. Como é que eu não posso ler um negócio que está na Bíblia? Tem que ler. Mas muitas coisas no Velho Testamento, irmãos, são para que eu e você tenha conhecimento histórico, até as coisas que aconteceram com o povo de Deus, as coisas, os episódios que aconteceram, coisas que aconteceram em que você aprendeu com aquilo ali, e você aprendendo não vai errar mais. Amém, Neto? Claro. Agora, onde é que eu vou parar para meditar? Aonde? No Novo. Então nós vamos compreender Cristo, não só Cristo, mas compreender a sua manifestação, a sua unção desde o Velho até o Novo. E eu quero destacar para os irmãos que no Velho Testamento, esta unção que nós vamos revelar aqui através da palavra, esta unção que nós vamos aprender, no Velho Testamento, ela só se manifestava em 3 categorias de pessoas. Esta unção que nós vamos aprender mais tarde, que esta unção é uma representação de Cristo. Quem é e o que é unção?
é o poder da presença do Cristo. Amém. Quando você se empolgar, diga amém, tá certo? O que é a unção? É a manifestação do Espírito. De quem? De Cristo. Então, no Velho Testamento, a unção já existia? Sim ou não? Quem tem dúvida? No Velho Testamento a unção já existia? Mas era para todo mundo? Não. A irmãzinha ficava se babando, né? Mas não podia fazer nada. A unção só descia, só pairava, só era visível, palpável em reis, em sacerdote, quase que eu tinha esquecido, e profeta. Então o profeta manifestava na unção e profetizava no poder do Espírito. Sacerdote exercia o seu sacerdócio aonde? No poder do Espírito. E o rei era aquela pessoa que Deus se dirigia a ele, a mais ninguém. Aqui na terra teve um rei que foi o único na terra que sobre ele repousou a unção de rei, de sacerdote e de profeta. Começa com D. Davi. Vocês estão demais. Davi. Somente Davi foi profeta. Somente Davi foi rei. E também foi sacerdote. Amém, queridos? Por isso que Jesus ainda hoje está sentado no trono de Davi. Então, na velha aliança, entenda que era uma coisa específica para poucas pessoas. O resto não tinha essa unção, não tinha esta manifestação. Essa manifestação da unção foi quebrada aonde? No Velho Testamento, aonde? No Éden. O homem tinha relacionamento com Deus, o homem interagia com Deus, havia uma unção disponível de comunhão, sem pecado. O homem pecou deliberadamente, o homem negligenciou, o homem negou a sua comunhão quando errou, quando pecou, quando decidiu comer do fruto do conhecimento. A unção ali foi quebrada. Será que foi Deus que quebrou deliberadamente aquela unção, aquela comunhão? Não. O homem quem quebrou, o homem decidiu quebrar essa comunhão que tinha com Deus. Sim ou não? Aí o que Deus faz? Uma promessa. Que promessa foi essa? Deus disse: ei, um dia, olha que coisa linda que Deus disse. Um dia, da semente desta mulher, um dia da semente da mulher, a mesma mulher que foi usada para incentivar, para criar aquela sintomatologia de pecado, a mesma mulher nascerá dela aquele que esmagará ou esmagaria a cabeça da... Isso foi uma palavra profética que Deus manifestou lá no Éden. Essa palavra já foi dita. Foi aí que o diabo endoidou. Ele já era meio... Mas ele endoidou nesse dia. Por quê? Porque a partir de agora, ele não entendia aquela palavra. E os irmãos observem que ele agora começou a matar toda a criança. Lembra de Moisés? Um menino especial que vai libertar o povo. Disse: eita, é ele. Lembrou, olha. Manda matar os meninos. Manda matar todo mundo. Bota o menino no cesto. O menino escapa. Todas as crianças, José, irmão, José era um tipo de Cristo. José tinha sonhos, José tinha vislumbres tremendos. José era um menino amado, obediente. José tinha um vislumbre de santidade, de comunhão. O diabo disse: manda matar isso aí. Jogasse no calabouço, tiraram, botaram para lá. E José é um tipo de Cristo, todos nós sabemos. Amém, queridos? Em toda a história, quando você observa, irmãos, a gente percebe que o diabo, como ele não tem conhecimento do futuro, como alguns pensam, ele não é onisciente, ele não é onipresente, e ele nem é onipotente, só Deus é. Amém, queridos? Então, como ele vai na onda, aquela coisa toda. Então, Jesus, quando a profecia chegando tal, a estrela, os 3 magos, aquela coisa toda, o diabo diz: eita, é o menino, vai tomar meu reinado. O que ele fez? Manda matar os meninos. Sim ou não, queridos? No decorrer da história, você vai observar em todo o tempo o diabo se levantando para destruir a semente
daquele que seria o único capaz de esmagar sua cabeça. Maria vai para lá e para cá, bota em cima do jumento, vai para o Egito, escapa, Herodes morre, tem um infarto fulminante, morreu. O que aconteceu? Jesus escapou, viveu. Diga amém, pelo amor de Deus. E esta unção repousou sobre ele. É isso que a gente vai estudar. A unção, queridos, está presente tanto no Velho como no Novo. Eu falei um texto aqui de Isaías, onde Isaías, em média 730 anos antes de Cristo, Isaías no capítulo 10, versículo 27, parte B, diz assim: e acontecerá, olha o que Isaías profetiza, pelo Espírito, porque era profeta. E esse Isaías foi o maior profeta, ou o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Por isso que ele é conhecido como profeta messiânico. Ele diz: e naquele dia, eu vou ler na minha versão, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo será tirado do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Porque gordura no Velho Testamento quer dizer unção. Amém, queridos? Então, essa palavra se cumpriu ou não cumpriu-se? Acontece que naquele dia, que dia era esse que Isaías estava apontando no Velho Testamento? Diga comigo: a graça, a nova aliança. A nova aliança é o dia de hoje em que o peso, o embaraço, todo o jugo foi quebrado. Ele profetizando, o jugo seria quebrado naquele dia. O dia chegou. Quando Jesus chegou, quando Cristo se manifestou, ele trouxe o quê? A libertação de todo jugo, de todo peso, de todo embaraço, de toda maldição. Em Cristo foi quebrada. A unção de Cristo quebrou toda a maldição da velha aliança, a maldição que existia sobre mim e sobre você, das nossas descendências do passado. Quando chega em mim e você, por causa de Cristo, por causa da unção dele, foi quebrado. Olha para a pessoa que está ao seu lado, com muita alegria, diga: acabou. Acabou. Você está tão engraçada hoje, Leide. O que foi que ele fez com você? Diga comigo: acabou. Não tem mais maldição. Por quê? Por causa da unção. A unção é o único poder capaz de quebrar o quê? Jugo. Se alguém perguntasse para você definir unção, você vai dizer: poder de Deus para despedaçar jugo, despedaçar o peso, quebrar o peso, arrancar o embaraço. Então, tanto faz você dizer unção, como dizer Cristo. Manifestação de Cristo. Quando Cristo se manifesta na nova aliança, na minha vida, porque muita gente está vivendo na nova aliança, mas não tem a manifestação da unção. Por quê? Porque não se fez cristão, não está em Cristo. Mas quando Cristo se manifesta em mim, então o que acontece? Toda maldição é quebrada. Deixa ela conversando aí, morda. Quem está entendendo, queridos? Em Cristo a maldição foi quebrada. Então é preciso haver o quê? Uma transformação. É preciso haver um novo nascimento. É preciso haver uma mudança de mentalidade. É preciso arrancar as informações velhas. É preciso arrancar tudo que não presta e colocar o novo, para que você comece então a usufruir de quê? Das bênçãos advindas da unção. Diga glória a Deus. Quem é essa moça? Está tão loura que eu nem conheci. Vi. Tomara que ela entenda a matéria de hoje. A raiz é morena. Se a raiz é santa, todos os galhos são santos. Vamos lá, queridos. Quem entendeu até agora aí? Em Cristo a maldição é quebrada. Irmãos, na velha aliança não tinha jeito. Não tinha jeito. Tudo apontava para Cristo. Na nova aliança, Cristo se manifestou. E agora aquele
que se envolve em Cristo, aquele que se entrega a Cristo, aquele que está cheio de Cristo, aquele que tem o cheiro de Cristo. Não basta vir à igreja, levantar a mão e dizer que é cristão. Tem muito cristão, irmão, que está na igreja, levantou a mão, mas cheira a bode, não cheira a Cristo. Quem está entendendo? Irmão, você tem cheiro de quê? De Cristo? Porque a palavra diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Amém, queridos? E este perfume quebra, esta manifestação da unção, quebra o quê? O jugo, o peso, o embaraço, o medo, a dúvida, o temor, o pavor. Coisas que você não poderia fazer, coisas que você, na sua habilidade, não pode fazer. Na unção você faz. Irmãos, vem para a igreja, aceita Jesus, mas não se entrega a esta unção. É só da boca para fora. Não se entrega, não deixa que esta unção trate. Aí você vai com suas próprias forças. Irmãos, quem é que consegue fazer alguma mudança na sua vida pela sua própria força? Quem é? Ninguém. Ninguém consegue salvar-se. Ninguém consegue sozinho, na sua habilidade, dar um jeito na sua vida. Ninguém. É preciso o quê? A unção. A unção te gabarita, a unção te habilita, a unção te capacita às mudanças que serão necessárias na sua vida. Mas você tem que se entregar a esta. Irmãos, a unção é como um rio, é como um lago, é como um mar. Você precisa mergulhar nele, beber dele, comer dele, mergulhar nele. Tem até uma música da Ana Paula Valadão, eu nem gosto de escutar muito ela, mas ela, né? Porque ela mia muito. Mas entre os miados é muito bom, porque ela diz que mergulha no mar. Ela diz que o quê? Que a graça é como o quê? Um mar. A graça é um oceano. E Jeremias já profetiza, irmãos. Tem gente que está nesse mar com água pelos pés, só molha o mocotó. Mas ele diz, mas se você quiser, vá mergulhando, porque você pode ter água até os seus joelhos. Diga glória a Deus. Ele diz que se você continuar, você pode colocar água até os ombros. Você pode, inclusive, Jeremias, você pode mergulhar na água da unção, queridos. Então, querido, há uma diferença de cristão para cristão. Há uma diferença de sucesso para sucesso na vida de alguém. Há uma diferença na vida de um cristão que cresce, que desenvolve no seu caráter, e outros que não crescem, não desenvolvem o seu caráter. Por quê? Porque uns resolveram viver apenas molhando na ponta dos pés. Só lá. Aí tem uns cristãos lá que estão mergulhados na unção. Jogaram-se na unção. Bebem da unção, mergulham na unção, vivem da unção, dependem dela. Amam estar e depender da unção. Tem uma diferença muito grande, irmão, sim ou não? Claro, eu estou falando que a unção só se manifesta naqueles que mergulham na unção. Aqueles que nascem verdadeiramente de novo. Aqueles que têm o seu caráter renovado na sua mentalidade pela palavra. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Estamos renovando a nossa mente, bebendo muita água. A gente poderia estar em qualquer outro lugar? Sim ou não? Minha filha mesmo foi com o noivo dela e disse, papai, vamos ao cinema ver Wolverine. Diga, chega, abre a boca, Wolverine, eu gosto de Wolverine. Tu gosta, Mário? Mário parece com o Wolverine, né? Com mais novo, claro. Mas eu preferi estar aqui. Quem está entendendo, queridos? Você preferiu estar aqui para quê? Para mudar sua mentalidade, para transformar, para renovar sua mente, a fim de que você possa usufruir de quê? Do poder que está disponível aonde, irmão? Nessa unção. Irmãos, a unção é algo, é um prato que está preparado para você. Agora você vai se servir ou não? Você vai sair da religiosidade ou não? Você vai mergulhar nesse negócio ou não? Ou você vai ficar olhando os outros? Tão lindo, né? Eu acho tão lindo aquela irmã. Olha, e a irmã lá? Oh, coisa linda. Ou então, o contrário, né? Para que isso? Só quer ser espiritual? Para que isso? E a irmãzinha lá? No olho, ó. Embriagada.
embriagada da unção. E a gente não precisa disso. Aí uma irmãzinha, uma língua, irmã, tenha modos. Deixa eu falar. Quem está entendendo, queridos? Além de não assumir, além de não desejar, além de não viver, critica. E quando vê alguém fluir nesse poder, nessa palavra, diz, não precisa disso não. É por isso que eu parei de me preocupar. Eu não estou nem aí, irmão. Quem está entendendo? Tem até um hino na harpa cristã que diz, não ligue, deixa o povo falar. Já ouviu esse hino, irmão? Nem ligue, irmão, nem ligue, deixa o povo falar. Ei, esse é um hino, né, irmão? É um hino, é? É não? Show, aqui qual é? Eu confundo as coisas, irmãos. Eu nem ligo. Eu vou fluir. Levante sua mão, diga, eu vou fluir na unção. Diga, tem unção disponível. Levante sua mão e bem alto, diga, tem unção disponível para mim. Diga, esta unção muda a minha vida. Diga, eu não estou nem aí. O que vão falar? Tem até um hino também que diz, eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Está vendo como eu misturo? Eu quero é Deus. Então, irmãos, mergulhar, comer nessa unção é algo que é pessoal. Deus prepara essa mesa. Quem come dessa mesa tem a sua vida transformada pela unção. Interessante que quando você começa a ficar fastioso dessa unção, quando você para de comer dessa mesa, você para, vem pouco à igreja, lê pouco a Bíblia, aí você vai ficando fastioso. Quem está entendendo aí o que eu estou dizendo? Aí cada vez vai ficando mais difícil trazer você para essa unção. É como uma fogueira, você está lá, uma brasa, você está lá e tira você daquele negócio, aí você vai apagando, vai ficando, e dá um tempo, irmão, você não está crendo nem que está vivo. Unção é algo, irmãos, que é estimulador, ele renova, ele estimula, ele levanta você, ele dá força ao cansado, ao abatido, mas precisa você estar o quê? Comendo da unção. A representação da velha aliança da unção. Como é a vossa graça, irmão? Você é bem bonito de óculos. Eu pareço muito com esse menino. Como é seu nome? Rafinha? Olha, só podia ser. Rafael, uma manifestação da unção da velha aliança, que era o maná. Alguém já ouviu falar na palavra chamada maná? Caía do céu. Ei, tá sabendo muito. Caía do céu. Caía quando? Uma vez por semana? Todo dia, mesmo. Vocês estão demais. Vocês estão lendo muita Bíblia. Olha, caía todo dia. O que é aquilo? Era uma manifestação da graça ou da unção, que é a mesma coisa. Aonde? Lá no Velho Testamento. Lá em Moisés. Inclusive antes da lei. Não existia lei, mas já tinha unção e já tinha graça. A lei veio depois. Tinha maná todos os dias. E o povo reclamava, mas tinha maná todo dia. O que é o maná, irmão? Maná é a unção, é a provisão de Deus diária que mantém você vivo. Embora você esteja no deserto, embora você esteja andando num deserto, só tem sol, escorpião, mas aquele maná, a unção que Deus disponibiliza para você todo dia, não importa onde você esteja, vai lhe sustentar com saúde, vai lhe sustentar em vida, vai lhe sustentar em paz, e você não vai morrer de fome. Interessante, queridos, que o maná vinha todo dia, sim ou não? Mas tinha uns crentes como tem hoje, sabido. Naquela época, Rafael, já tinha uns crentes sabidos. Tinha uns crentes sabidos que compravam bordó, é? Aí dizia assim, ei, eu vou guardar um bocado de maná, porque amanhã eu não venho. E sair de casa, eu vou levar um bocado de maná, os bestas vêm todo dia para a igreja. Todo dia ora, todo dia lê a Bíblia. Todo dia adora. Não, eu vou juntar, eu vou adorar hoje, eu vou aqui abraçar, eu vou passar uns 3 dias desviado. Depois eu venho, como muito, né? Aí ele botava no bornol, no bisaco lá, no bisaco. No outro dia, o que acontecia com esse maná? Estava o quê? Podre, corrompido. Que
quadro clássico da manifestação da unção. Unção você não guarda para amanhã. A unção está disponível hoje. Amanhã, quando você levantar, vai ter mais unção. No outro dia, quando você levantar, tem mais unção. No outro dia, tem mais unção. Pode usar a unção hoje, enche o bucho, coma unção, se embriague da unção, porque amanhã vai ter mais. Dê um glória a Deus aí, Verônica. Oh, maravilha. Pode comer, irmão. Enche o bucho, vire gordo de unção, porque é gordura. Crente magro não creio muito não, irmão. Só quem crente gordo da unção. Falando espiritualmente, amém, querido? Espiritualmente, se ligue. Tem unção. Todo dia tem unção. Todo dia tem unção. Nunca vai fazer reserva para amanhã, porque amanhã tem mais. E Deus faz questão de estragar. Por quê? Porque amanhã tem mais. Por que você vai guardar para amanhã? Então, se embriague de Deus hoje. Coma do maná hoje. Amém? Coma mesmo. Ore, medite, cante, louve, adore. Porque amanhã vai ter mais. Vai ter mais unção para você. Quem está entendendo? Essa é a manifestação da unção na velha aliança. Há uma profecia declarando que haveria ou chegaria o tempo em que a unção não mais repousaria sobre reis, sacerdotes e profetas. Tem outra profecia que diz: e eu derramarei do meu espírito, e eu derramarei da minha unção sobre os crentes da missão Vida e Paz. É assim que diz? Presbiteriana não tem unção, tem, irmão? Tem? Essa irmã está na Bíblia mesmo, porque ela diz, a palavra diz: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre o crente daqui, do crente, é sobre toda a carne. Hoje a unção manifestou-se, a graça se manifestou-se, e ela está disponível a todos que buscam, que recebem. Agora a grande questão é: você está disposto a comer dessa unção? Você está disposto a beber dessa unção? Você está disposto a mergulhar nessa unção? O pior, irmão, você está disposto a depender desta unção? Porque a maioria de nós, irmão, não quer depender desta unção. A gente quer dar uma força. Lembra de Sara? Deus olha para Sara com quase 100 anos, você vai ser mãe, você vai ter um menino. Ela olhar para ela e disse: impossível. Cessou o costume das mulheres. Sara era estéril. Olha que 2 agravantes terríveis. Outro terceiro agravante, a idade, 90 anos. E Deus disse: você vai ser mãe de ti. Eita. Aí ela quis ajudar a Deus. O que? Ela não creu na unção. O que ela fez? Dá uma força para Deus. Irmãos, interessante que todas as maiores complicações da raça humana veio através das mulheres, né? Por que será isso? É um mistério. No Éden, aí hoje está aí os palestinos brigando com os israelitas e o mundo todo em guerra por conta da decisão de Sara de botar um H para dormir com Abraão, e nasceu a Ismael, e está aí a confusão no meio até hoje. Que mulher abençoada! É um grande mistério quando chegar no céu. Deus, por que tu fizeste a mulher tão abençoada desse jeito? Quem está entendendo? Se você observar na história, irmãos, as piores complicações, as mulheres estavam embutidas no meio. Mas Deus disse assim: eu vou provar que eu sou bom, que também da mulher vai nascer o Messias. Oh, maravilha! Não nasceu do homem, nasceu da mulher. Diga amém, irmão. Embora não tenha nada com a mulher foi só o recipiente, só o invólucro. A mulher foi só a estrutura que recebeu aquela palavra que foi gerada nela. Não teve comunhão nenhuma com ela, ela foi só o recipiente. Quem gerou nela foi a palavra. Amém, queridos? Tanto é que ela não é conhecida de Jesus, filho de Maria, é filho de José. A genealogia não é de Maria, é de José, que não teve nada a ver com ela. Diga glória a Jesus. Ah, mulher quase nada, mas Jesus é bom. Diga amém, irmão. Tá gravando isso aí, tá? Depois você corta. Isso vai para o mundo todinho. Vão me processar na Unesco e no Sindicato das Mulheres.
Mas Jesus libertou as mulheres. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... Você está devagar hoje, meu filho. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: mas aquele que nos confirma convosco, aquele que nos confirma convosco em Cristo, fez o que conosco? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: boa noite, ungida. Tu foste ungido. Irmão, tem gente que não gosta de você, sabe por quê? Porque você é ungida. Irmãos, eu aprendi a traçar as pessoas assim. Quem já ouviu que eu só falo assim com as pessoas? Diga aí, ungido. E aí, sim, a gente não sabe nem o que é. Isso é bom. Receba que é bom. Ungido, ungida. O que é ungido, ungida? Nós vamos aprender aqui, irmãos, sobre essa definição. Que uma boa definição, uma boa maneira de você tratar as pessoas, chamá-los de ungido. Mas pastor, esse meu amigo, ele é macumbeiro. Eu chamo ele de ungido. Chame, profetiza sobre a vida dele. Diga: ungido. Eu sou isso, você é ungido. Mas rapaz, eu bato o tambor. É ungido. Bata o tambor hoje, mas quem sabe o seu futuro é Jesus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Não importa se você bate o tambor hoje, amanhã você vai estar glorificando o nome dele na glória. Diga amém, irmãos. Outra definição de Isaías para gordura, para unção, é tirar o peso. Então, se alguém perguntar para você o que é a manifestação da unção, de compreendendo quem é esse Cristo, você vai dizer que é o poder e a capacidade de Deus de quebrar todo jugo, todo peso. Um cara não entra na igreja, irmão, todo embaraçado, todo pesado, todo cheio de coisa. Quando ele ouve a palavra, aquilo não sai dele. É a unção que quebra isso. Quem está entendendo, queridos? Quando a unção se manifesta em você, o que acontece? A opressão satânica, o jugo de opressão é retirado e destruído na hora. Diga glória a Deus. Quando a unção entra em você, quando a unção, você mergulha na unção, o pecado, a enfermidade, a opressão é destruída pelo poder da unção. Diga glória a Deus. Então Jesus Cristo, querido, segundo a apostila, é ungido. Ungido que quebra e arranca o peso, arranca o embaraço, destruindo todo o jugo, todo o peso, todo o embaraço. Na sua apostila, no tópico 2, tem o Messias, o Cristo de Deus. Achou? Sim ou não? O Messias. Simão Pedro, já em Mateus 16, olha que revelação Pedro tem, embora não conhecesse, não soubesse nada, mas o Espírito foi lá e revelou e disse para Jesus que tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, olha aqui para mim. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Como é o seu sobrenome, Diógenes? Não é o contrário, não? Será que você não está... Eu vou uma pessoa mais fácil. O nome dele é Diógenes e o sobrenome é Wagner. Para mim era Wagner Diógenes, não? Então Cristo não é o sobrenome de Jesus. Nós vamos entender quem é o Cristo. Cristo não é um sobrenome. Estava profetizado Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo 21, que Maria daria à luz um menino e o nome dele seria Jesus. Jesus era um dos nomes mais comuns daquela época. Quem sabia disso? Ninguém sabia? Um dos nomes mais comuns naquele tempo. É como se hoje fosse João, Pedro. Hoje, segundo o IBGE, o nome dos homens mais comum no Brasil hoje diz que é Pedro, né? Não, Rafael não, é Pedro. Se seu IBGE está com quantos anos de atraso? Pedro, João, são nomes, Maria. Quantas Marias no IBGE identificou agora? Milhares. Então naquela época Jesus era um nome comum. Jesus quer dizer o que, queridos? Jeová, ou seja, o Deus poderoso dos céus e da terra. Jeová salva. Então Jesus significa Jeová salva, é um nome profético. E em Mateus, no mesmo capítulo 1, versículo 23, há aquela profecia de que o nome dele seria chamado de Jesus. Interessante, queridos, que na profecia não diz, olha, o sobrenome dele será Cristo,
ou o nome dele será... Não. Diz apenas que o nome dele, ela chamaria ele de Jesus. Mas, nessa profecia, fala que ele também será chamado de quê? De Emanuel. O que mais? Tantas outras coisas. Ele seria chamado. Amém, queridos? Tantos títulos: pedra de esquina, estrela da manhã. Olha que coisa linda. Ele é chamado de muitas coisas, mas basicamente ele seria conhecido como Jeová salva. Ele é Jesus. E para entender isso, irmãos, essa coisa do sobrenome que as pessoas acham de Cristo, não. Cristo não é um nome. Cristo é um título. O que é um título? Título é alguma coisa, Priscila Bacurau Barreto, que nós recebemos de presente, ou que nos é otorgado por merecimento. Alguém recebe um título porque compra legitimamente, eu estou falando, amém, querido? Sim ou não? Não. Não. Você recebe o título de vereadora. Alguém deu porque você é bonita? Não, você mereceu. Você participou de um processo legislativo, você foi eleita. Então foi dado a você um título por merecimento. Quem está entendendo? Você... Não, desculpa aí. O irmão me comprou a bênção, mas deixou a bênção lacrada. Muito obrigado. Valeu a si mesmo. Eu não escutei não, mas ele disse assim, dá reclama, não é não? Então título é algo que nos é outorgado, é dado. Cristo não foi algo que Jesus nasceu, Cristo. Não. Ele nasceu, Jesus. Isso. Ele ganhou, porque ele foi obediente. Nós vamos ler lá em Filipenses 2, até morte de cruz, foi dado a ele um nome acima de todo nome. Por quê? Por causa da sua obediência, por causa de tantas outras coisas que nós vamos ler aqui, mas não queremos passar adiante. Então Jesus veio como filho de Deus. Grave bem isso na sua cabeça. Jesus veio como filho, porém não com poder e glória. Ele veio como um homem. Quem crê nisso? Porque muitas pessoas creem que Jesus nasceu como um ente. Aquele ente que já nasceu voando, já nasceu fazendo milagre. Onde Jesus passava, tocava. Não sei, um filme que eu vi um tempo desse aí tinha uma ilustração que Jesus pequenininho, né? Acharam graça e fizeram um filme aí com Jesus, mas jogaram uma cena, Paulinha, de Jesus criança. Eu nunca me esqueci que o menino brincando com ele é o peixinho do aquário, aquele, né? Morria e Jesus passava o dedo na água, o peixe. Não tem nenhum relato, irmãos, que fala desse poder, da manifestação do poder em Jesus. Ele nasceu de mulher como homem. Então Jesus era 100% homem. E ele era também 100% Deus. É um negócio para embananar todo mundo. Mas ele era o Filho. E se você é Lucas 9, né? É 22. Aí você vai ver, de 22 a 23, você vai ver que Jesus veio como verbo. Mas verbo de Deus, como filho do homem. E ele é muito chamado na Bíblia, pelos profetas, como filho do homem. Só essa observação que eu faço em relação a essa manifestação, de compreendendo a manifestação do Cristo, para que a gente não ache que Cristo é um sobrenome dele. Cristo é um título. E nós vamos daqui para frente compreender por que ele recebeu o título de Cristo. Mas foi por merecimento. Jesus foi de nascença. Ele nasceu, então já que nasceu vivo, tem que ter um nome. Quem está entendendo? Sim, diga amém, pelo amor de Deus. Então, queridos, na sua apostila, você viu aí
no C, 1:2, no D, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea. Jesus veio 1, 2, 10, 15, 20, 30. Chegou em 30. O que Jesus fez até os 30 anos? Esse lado aqui não está falando nada. O que Jesus fez? Nada. Comum. Tinha uma profissão, era um bom filho, tinha os seus irmãos, aprendeu um ofício. O pai mexia com madeira, não era, Leila? Mexia com madeira, ele fazia móveis. Jesus tinha uma profissão, identificou-se com isso. E todos sabiam na redondeza e chamavam ele de quê? Filho de quem? Do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Ele era conhecido naquela cidade. Só que o Cristo não se manifestou ainda. Por quê? Porque era um título. Aí o que acontece? Lá em Lucas 3:22, o Espírito Santo no tempo de Deus, no tempo, na plenitude do tempo, 30 anos de vida. João Batista já vinha anunciando, João Batista já vinha profetizando. O último profeta da velha aliança é Charles e Patrícia. O último profeta da velha aliança, quem foi? O último profeta João Batista da velha aliança, quem foi? Quem foi o último profeta da João Batista da velha aliança? João Batista. Você está loura? Vou perguntar de novo. Quem foi João Batista, o último profeta da velha aliança? O último profeta, João Batista da velha aliança. Quem foi? João Batista. Estou querendo facilitar. Então João Batista, como último profeta da velha aliança, ele vem e profetiza sobre quem? Sobre Jesus? Não. Ele profetiza sobre quem? Sobre o Messias. Quem é o Messias? É o escolhido. João Batista vem, Valtécio, e profetiza sobre o Messias. E Jesus começa a escutar aquele negócio. Ora, Jesus está crescendo, amém, Paulinha? Jesus cresce em graça, em conhecimento. Ele vai crescendo, estudando a palavra, os pais ensinando a ele. E ele vê João Batista. Quando João Batista começa a profetizar, e João Batista começa a falar e batizar, aí vem naquele negócio do coração dele, no Espírito, ei, está falando de mim. Glória a Jesus. Aí o Espírito Santo não estava nele, não habitava nele, porque ele veio como homem, amém, queridos? Mas ele, movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, assim como os profetas, o Espírito vinha e ia embora. Era uma manifestação esporádica, amém, queridos? O Espírito disse, vai para o Rio Jordão, porque hoje vai se cumprir mais uma etapa e você vai descobrir mais uma coisa na sua vida. Aí Jesus disse, eu vou. Aí foi. João Batista de longe já vinha Jesus. E que cena linda, parece que eu estou vendo. João batizando com água. Perdão de pecado, a multidão. Gente se batizando, chorando, arrependimento de pecado. Porque aquele batismo era para arrependimento de pecado. Aí vem Jesus. Aquelas olhinhas apertadas. Quem está entendendo? Na hora, queridos, o mesmo Espírito que descia e que morava e ia embora em Jesus, também descia sobre João Batista. Na mesma hora o Espírito testificou João Batista. É ele. Aí junto. Ei. Aí João Batista para e fica olhando. Que profeta abençoado. O único profeta, único da velha aliança, que profetizou e viu o cumprimento da sua promessa. Todos morreram na expectativa e na esperança. Só João profetizou e disse, eis aí, eis o Cordeiro de Deus. Para, esse aí, ele tira o pecado do mundo. A ele, ouvi. Para. Aí Jesus chega, olha que humildade. Meu Deus, não sei como é que tem crente que quer ser alguma coisa. Aí Jesus, cheio da plenitude, filho, herdeiro da promessa eterna, sempre eternamente com Deus, em todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Agora se senta, debruça sobre o Jordão, baixa a cabeça. E João disse, eu não posso fazer isso, eu não sou digno de desabotoar nem as tuas sandálias. Aí Jesus humildemente olha para ele e diz, meu filho, tudo bem, faça, é só para se cumprir a palavra, vá, bota água aí.
Eu compreendo você. Ai, meu Deus. Aí vai já João. Quando João derrama água sobre a cabeça de Jesus, outros creem que é o que eu creio. Quando ele desceu as águas batismais, que sobe, o céu se abre. Diga glória a Deus. E o céu não se abre por qualquer motivo. O céu só se abre por algo muito espetacular. Quem está entendendo? Os céus se abriram, de repente o Espírito vem. E o Espírito, irmãos, o Espírito tem forma? Hein? Não tem, ele é Espírito. Espírito tem braço? Tem boca? Não. Mas precisava haver uma aparição corpórea. Precisava haver algo visível do invisível. Aí de repente o céu se abre e o Espírito desce numa forma de pomba, pura, branca, e desce sobre ele. Aí brada uma voz no céu e disse: ei, esse aí é o meu filho muito amado. Eu tenho muito prazer nele. Ouça o que ele diz. Naquela mesma hora, irmãos, ele é cheio de quê? Daquela pomba? Não, irmão, do Espírito. Aquela pomba vai-se. Era uma simbologia, era uma alegoria. Aquilo flui, mas aquilo era para que as pessoas pudessem ver, pudessem entender a simbologia do que desceu sobre ele. Diga amém, queridos. De repente, Jesus foi agora o quê? Cheio dele mesmo. Ele não é o Espírito Santo. Só que ele estava na forma humana. Ele era o Jesus, ele não era o Cristo ainda. Aí agora o Espírito Santo vem, a segunda pessoa da Trindade, como alguns falam, vem e agora faz o que nele? Vem agora morar nele, encher, encharcar. Se cumpre a palavra dos profetas que dizia: olha, vai chegar o dia. Nós lemos Isaías aqui, que eu vou derramar meu Espírito, agora vai ser sobre toda carne. Jesus abre o leque, Jesus abre a oportunidade, Jesus abre agora a manifestação da promessa de que agora nós seríamos o quê? Morada de quem? Dele mesmo. Diga: eu estou cheio de Deus. Diga: eu estou cheio do poder. Diga: mas você não tá, desse jeito você está cheio nem de dor de cabeça. Diga: eu estou cheio. Diga: eu estou cheio. Bata aqui em você assim, bata aqui. Eu estou cheio desta unção. Diga: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Do que você tem medo, irmão? Do que você tem medo? Do que você tem temor? Medo de pecar amanhã, de escorregar? Tenha não, irmão. Esta unção vai habilitar você a fazer certo amanhã. Não se preocupe não, viva hoje. Amanhã Deus vai te habilitar, Deus vai te capacitar. Essa unção vai quebrar esse peso e você vai sair vitorioso amanhã em nome de Jesus. Jesus inaugura uma nova era, um novo tempo, onde ela agora foi cheio de quem? Do poder do Espírito. Irmãos, por que Jesus não foi para o deserto para ser tentado pelo diabo antes do seu batismo? Pergunta fácil. Isso aqui se pergunta para uma classe de jardim de infância. Essa pergunta eu fiz para a classinha das crianças lá em cima, domingo, e elas todas tiraram 10. Por que Jesus não foi ser tentado antes de ser batizado, cheio do Espírito? Por quê? Luana quer falar. Entendimento? Errado. Isso eu já disse. Não tinha o Espírito Santo, ele foi batizado. Por que ele não foi antes de ser tentado pelo diabo, antes de ser batizado com o cheio do Espírito Santo? Por quê? Pronto, mais ou menos por aí. Eu vou complementar o que Rafael disse. Porque isso, Verônica, você hoje está demais. Irmãos, porque é impossível, bote isso na sua cabeça, é impossível vencer o diabo e o mundo sem a unção. Você não pode vencer as armadilhas do diabo, nem no mundo, sozinho. Você não pode ser salvo sozinho. Você não pode ser redimido sozinho. Você não vai conseguir dizer não para os amigos. Você não vai dizer não para as drogas. Você não vai dizer não para o álcool. Você não vai dizer não para a vontade de pecar por sua vontade. A sua vontade quer levar para tudo isso. Mas se você depender da unção, Senhor, eu estou cheio da tua unção, o Espírito Santo me habilita, Pai, me dá força, eu creio nessa unção. Quando você depende dessa unção, essa unção lhe habilita a não cair nunca mais.
Sem a unção, cai. Com a unção, fica de pé. Mas mesmo com a unção a gente está caindo. Imagina sem a unção. Só que com a unção a gente, eita, chega Jesus. Aí ele levanta você de noite, bata poeira, meu filho, não olhe para trás. Levanta a cabeça, eu estou aqui, eu te ajudo. Eu te dou, não desista, eu estou contigo. Eu tomo pela tua mão direita e te digo, não tem bom ânimo, eu sou aí. Ei, fique firme, levante e você vai de novo. Aí cai, chega Jesus. Pronto, fica de pé de novo, eu estou com você, eu não vou desistir de você. Quem está entendendo, irmãos? Deus não desiste. Esta unção sempre vai estar disponível para levantar você quantas vezes você caia. Só tenha cuidado para um dia meter a cara e não levantar mais. Vigia, para não brincar com a unção. Para não estar recorrendo, fazendo cachorrada, achando que a unção vai levantar sempre. Pode ser que você cabra a cara e nunca me levante. Morra, e aí? Tem mais jeito. Tchau. Aí feito o meu amigo Evangelei, tchau e benção. Por isso não podemos brincar com a unção. A unção nos ajuda, a unção nos habilita. Amém, queridos? Nos habilita a sermos aquilo que por nós mesmos não somos capazes de ser. Irmão, se você acha que eu tenho condição de ensinar aqui para vocês, eu esqueço o nome da minha mulher. Esqueço, essa semana eu esqueci o nome dela 2 vezes. Nada, café da manhã eu disse, como é o seu nome, minha filha? Eu disse, eu sou Auri. Ela já sabe, sou Auri. Eu disse, então, por que eu estou ensinando, queridos? Porque a unção me habilita. Diga glória a Deus. A unção sempre vai te ajudar a você executar aquilo que por você sozinho não consegue. Aí a unção chama uns para apóstolos. A unção separa outros para mestres, para estar aqui hoje à noite. Outros para pastores. Outros para evangelistas. Outros a unção separa para você ser apóstolo. Outros para ministério de socorro. Outros para cuidar do diaconato. Irmãos, a unção separa e habilita você para fazer alguma coisa. Mas nunca vá na sua força. Porque se você for na sua força, você vai magoar e ferir as pessoas. Você vai abrir sua palavra, 5 palavras, você vai ferir as pessoas. E você completamente cheio de razão. Porque você, quando fere as pessoas, você está com razão. Mas precisa ferir. Quantas pessoas magoadas dentro da igreja? Porque falaram fora da unção. Usaram a sua carne. Usaram o seu direito. Estava com direito. Estava com direito de falar. Estava com a razão. Mas a unção quebra o quê? O jugo, o peso. Então, mesmo você com razão, a sua palavra será sempre temperada, será sempre equilibrada. É por isso que você nunca deve dar resposta. Cale e diga assim: unção, chega. Então você quer arrancar a cabeça de alguém? Quem já teve essa vontade? Aí você não arranca, diz: unção, chega, 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 chega. Aí você chega lá, o cara está orando: Senhor, me enche, Espírito Santo. Oh, aí começa a samudear. Oh, aí você canta, louva. Aí você atrai a unção se manifesta em você. Aí você olha para a pessoa, não quer mais arrancar a cabeça dela. Por causa da unção. Você está cheio de direito, mas perde. Por quê? Porque faz na sua força. Porque quer fazer do seu jeito. Quer fazer na tua habilidade. Quer fazer na tua própria justiça. Porque você está certo. Você está correto. Você é um cara direito. Mas decapita, arranca a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque é direito. Porque não depende de quê? Da unção. Não depende do Espírito. Não depende do mover. Não depende da graça de Deus. Quem está entendendo? Amém? Você sozinha não vai conseguir. Aninha sozinha não vai conseguir. Valtécio, por mais que ele se esforce, Valtécio está aqui há pouco tempo, novo convertido, chegou na igreja há pouco tempo, está militando, trabalhando, ama a obra, é um homem doador nesta obra. Mas se ele for tentar fazer do jeito dele, não vai conseguir, Valtécio. Por isso que ele está aqui aprendendo isso. A aprender a depender dele. Depender desta unção. E você o tempo todo embriagado dela. O tempo todo cheio dela. Para que você não seja você, mas seja a unção manifestando em você. Através das suas palavras, através das suas atitudes, através
do seu comportamento em Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. Então nós vamos tomar um cafezinho.